Oi, tudo certo por aí? Na aula passada a gente estava conversando sobre os lipídios, lembra? Aquelas moléculas apolares, representadas pelos óleos, gorduras, ceras, pelo colesterol, pelos fosfolipídios. A gente deu uma pincelada geral nos grupos de lipídios e nas funções. E eu falei para vocês que a gente tinha que estudar o colesterol um pouquinho, mas que eu ia fazer isso numa aula à parte, uma aula mais curtinha, né, mais leve, mas que é extremamente importante para o vestibular. Então, tá aqui a nossa aula sobre colesterol, tá? A gente vai falar como o colesterol é produzido, como ele é transportado e a classificação dos tipos de colesterol e qual a função dele. Então vamos lá? Ó, esse foi o slide que a gente acabou a aula passada. Quem está assistindo na sequência deve ter visto, né? A gente está falando então, quando a gente fala do colesterol, do grupo dos esteroides, tá? Um grupo de lipídios com uma característica bem marcante, que é ter esses anéis, essa estrutura com 4 anéis, que é o esterol, tá? Que pode ter diferentes ligantes e vai dar diferentes grupamentos químicos, como por exemplo o colesterol. Tá? Só que a gente tinha um desafio quando a gente falava do colesterol. A gente já sabe que o colesterol ele é extremamente importante, a gente tem várias funções para ele aqui, ó, formação de hormônios, né, sais biliares, vitaminas, então assim, colesterol não tem essa de colesterol é ruim, vamos colocar aqui, ó, atenção, atenção, cuidado com a ideia de que o colesterol só é vilão, isso é muito errado, o colesterol ele não é um problema, o excesso dele sim se torna um problema, tá? Mas ele é essencial para a composição de membranas plasmáticas para várias funções. Então, vamos botar aqui, vamos falar especificamente do colesterol e seus derivados, tá? Quando a gente fala do colesterol e derivados, vamos começar pelas funções. A gente falou na aula passada, mas não custa relembrar, tá? O colesterol, ele é matéria-prima para formar outras moléculas a partir dele, ou seja, a gente metaboliza essas moléculas e forma outras a partir dele. Então, a gente diz que ele é um precursor para várias moléculas, como hormônios sexuais, a gente falou da progesterona, estrogênio, cortisol, tá? Testosterona, para os sais biliares, que vão auxiliar no processo de digestão de gorduras lá no intestino, das vitaminas lipossolúveis, a gente deu o exemplo da vitamina D, que é proveniente, né, vem a partir da metabolização de colesterol, de uma molécula que vem a partir de colesterol. A gente falou que o colesterol é um importante componente de membranas celulares, então de células animais, muito cuidado com isso, isso vai conferir rigidez e estrutura maior para a célula, já que não tem uma parede celular, tá certo? Tá, a gente já viu, vocês concordam, todo mundo concorda que colesterol, importantezão, professora. Não tem essa de que colesterol é ruim, um problema. O excesso vai ser problemático? Sim, com certeza. Mas o colesterol, a gente não tem que acabar com o colesterol. E não é certo também quando a pessoa fala assim, eu tô com colesterol. Não, todo mundo tem que ter colesterol para funcionar, tá? Agora, estou com excesso de colesterol, sim, isso vai ser um problema, tá? Quais são as formas de obtenção? Gente, vocês vejam que o colesterol tem tanta importância, principalmente, né, falando de animais, ele é tão, mas tão importante que ele tem duas formas de obtenção. A endógena, que ela é uma produção interna, então endo de dentro, né, gene de origem. Então, produção endógena é feita dentro do nosso organismo. Então, por exemplo, pessoas que não consomem alimentos de origem animal, elas vão ter o colesterol produzido internamente, no fígado principalmente, e a gente tem uma parte do intestino que também é capaz de produzir um pouquinho, mas bem menos, tá? E a gente tem a obtenção de colesterol exógena, exo de externo e geno origem, então de origem externa ao nosso corpo, por meio da alimentação e mais especificamente produtos de origem animal. Muito cuidado com essa pegadinha que ela aparece sempre, sempre, sempre no vestibular, tá? A gente não tem colesterol em plantas e em algas, não tem. Então, falou de colesterol em alga e planta, tá errado, tá? Somente em origem animal. Aí a gente viu aqui, ó, que a partir do colesterol a gente tem a formação de diferentes moléculas, então um precursor muito importante. Já viu como é que ele vai ser obtido e agora vamos falar como ele é transportado, porque assim, se ele é produzido no fígado, no intestino, ou se ele vem dali também, ele precisa ainda ser transportado. E o nosso transporte, pensando em animais, seres humanos, ele é via sangue. Esse transporte aqui, gente, que a gente vai explicar agora, ele serve tanto para o colesterol, que é um lipídio, quanto para outros lipídios, como por exemplo os triglicerídeos. Tá? De maneira geral, quando a gente tem que transportar lipídio, isso vai pelo sangue e a gente tem um problema biológico aqui, porque olha lá, o sangue é 95% água, líquido, pura água, tá? E como é que eu vou transportar moléculas que são apolares, que não têm afinidade química por ele, tá? Como é que eu vou dissolver essas moléculas para transportar? Eu tenho que empacotar essas moléculas, eu formo tipo bolsas, tá? Membranosas,
que dentro contém essas partículas apolares. Essas bolsas conseguem se dissolver, essas vesículas conseguem se dissolver no sangue e transportar o que tem dentro delas. A gente chama isso de lipoproteína, que a gente já vai ver o detalhe aqui. Gente, isso até é uma coisa importante. Quando a gente falou de lipídios lá na outra aula, a gente falou que eles têm um percentual, uma quantidade de energia maior que os carboidratos no mesmo peso. Em 1 grama a gente tinha 4 calorias para os carboidratos e a gente tem lá cerca de 9 calorias para os lipídios. Aí você pergunta, professora, mas por que se ele tem mais energia, por que as células não usam ele como uma fonte primária? É muito mais eficiente, né, do que a glicose. Em termos de quantidade de energia, é sim mais eficiente. Só que o problema é o quê? É metabolizar. Ele é mais difícil de quebrar e ele é mais difícil de transportar. Então, é difícil lidar com triglicerídeo, com lipídio, pelo fato de a gente ser pura água, tá? Então, a glicose, ela dissolve, é muito mais fácil de entrar no metabolismo de maneira geral, de um organismo com muita água, tá? E aí, quando a gente forma essas lipoproteínas para transportar o colesterol e triglicerídeos também no sangue, a gente tem 2 possibilidades, tá? O LDL, que é o Low Density Lipoprotein, ou seja, uma lipoproteína de baixa densidade. A gente já vai ver porque ela é baixa densidade, porque ela é bem grandona e ela tem bastante lipídio dentro, tá? E ela sai do fígado, então quando eu penso lá, o fígado que produz colesterol e o intestino que pega o colesterol de fora, geralmente, eles são fontes de entrada, né, de distribuição do colesterol e dos triglicerídeos. E aí, nesses pontos estratégicos, eu preciso empacotar esses lipídios para que eles consigam se dissolver na água que tem no sangue. Então, aqui eu tenho bastante lipídio envolto por uma camada, que a gente vai ver ali uma vesícula de fosfolipídios e proteínas, que nem uma membrana, tá? E isso vai gerar a proteína LDL de baixa densidade. Agora, quando eu falo de alta densidade, pensa comigo. O colesterol, o triglicerídeo saiu do fígado, do intestino, enfim, foi transportado, as células pegaram para usar para diferentes funções, compor membranas, enfim, outras funções. E a gente tem o HDL, que é a lipoproteína de alta densidade. Ele tem um tamanho bem menorzinho e proporcionalmente ele tem menos lipídios e mais proteína, que uma proteína é pesada, então fica uma proteína de alta densidade, porque ela é pesadona e é pequenininha, tá? E nesse caso, esse HDL é uma forma de pegar excesso de colesterol que está circulante no sangue e levar para o fígado para ser metabolizado e degradado. É por isso que a galera chama o LDL, que eles têm até o macete de lembrar, logo Deus leva, LDL, logo Deus leva, é ruim, leva à morte. Isso aqui, por ele ser grandão e ter muito lipídio, ele propicia o acúmulo desses lipídios na parede dos vasos sanguíneos quando ele está em excesso. E o HDL, hoje Deus livra, né? É o colesterol chamado de bom. Como ele é pequenininho e tem pouco lipídio, ele vai catando o excesso de lipídios no sangue e leva lá para o fígado para ser degradado. Ou seja, ele tem a função de meio que catar o resto do lipídio, placas de lipídios que a gente tem ali, excesso de lipídio que a gente tem circulante no sangue e mandar para metabolização, mandar para excretar, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui em detalhe na estrutura de uma lipoproteína. Como é que eu transporto moléculas, como por exemplo triglicerídeos, colesterol, ésteres de colesterol, que não são solúveis em água. Elas vão aqui dentro dessa vesícula que é feita de fosfolipídios, aquela mesma composição da membrana. Então, as partes hidrofóbicas que não gostam de água ficam interagindo com os lipídios dentro. As partes hidrofílicas que gostam de água, que são as cabeças polares desses fosfolipídios, ficam para fora e assim elas se dissolvem em água. Ligadas a isso aqui nós temos proteínas, por isso que a gente chama de lipoproteína, tá? Lipídios aqui uma camada única de fosfolipídios, os lipídios dentro e os lipídios de fora e as proteínas imensas, lipoproteína, tá? Quando a gente olha aqui, pensando nos tipos, principalmente os que a gente chama de colesterol ruim e colesterol bom, tá? Eu tenho aqui a lipoproteína, o LDL e o HDL, que são os dois principais. Aqui, lipoproteína de baixa densidade, eu tenho muito mais lipídio sendo transportado dentro do que na HDL, na de alta densidade, tá? Veja que ela é menorzinha, então essa aqui sai catando
colesterol, triglicerídeo em excesso circulante no sangue, por isso que é chamada de bom, manda lá para o fígado para ser degradado. E o LDL, ele vai transportar da origem, da fonte de colesterol para todo o corpo. Então, ele sai carregado de lipídios e isso, em excesso, pode ser um problema, pode se acumular na parede dos vasos. Nós temos ainda o VLDL, que é Very Low Density Lipoprotein, ou seja, é uma densidade muito baixa, porque ela é bem grandona, e olha o tamanho dela comparado aqui. Ela carrega muitos lipídios, então esse aqui é o pior, pensando em ruim. Bom, esse aqui seria o pior de todos, porque ele carrega bastante lipídio, e é ele sim que pode se acumular mais. Tá certo? Vamos voltar aqui para ver como é que cada um funciona, ó. Quando a gente fala em pegar do corpo e devolver para o fígado para a gente degradar esse excesso, a gente tem o HDL, o High Density Lipoprotein, lipoproteína de alta densidade, com pouco lipídio e bastante proteína, quando eu comparo. E para sair do fígado, do intestino e botar na circulação e distribuir isso, nós temos o VLDL e o LDL. E o outro IDL também, que não aparece muito em questão de vestibular, tá? Então, saindo de fonte e distribuindo para o corpo, nós temos da fonte muito lipídio, já que ele vai ser distribuído, é tipo um caminhão carregado saindo de indo levar mercadoria para um supermercado, então ele sai carregado, entregou a mercadoria lá no supermercado, ele volta menos carregado, tá? Então, assim, esse negócio de bom ou ruim tem um fundamento? Tem, mas isso é mais uma classificação didática para a gente entender. O certo é que a gente precisa dos dois. Se a gente não tiver LDL, a gente não tem colesterol sendo transportado, então, assim, para as células, a gente precisa disso, tá? Então, muito cuidado com essa classificação boa ou ruim, esse juízo de valor. A gente realmente precisa dos dois tipos. E o problema é quando a gente pensa, ó, vou transportar essas lipoproteínas no sangue, elas estão carregadas de lipídios, o sangue é pura água, tá? E esse sangue circula por meio de vasos, tubinhos, caninhos. Se eu tenho excesso dessas lipoproteínas, ou de colesterol, ou de triglicerídeo circulante, pensa comigo, o sangue circula na luz do vaso, no centro, e quem é apolar, quem não tem afinidade com a água do sangue, vai sendo empurrada para onde? Para a periferia. Tá? E isso vai formando uma placa de gordura, que a gente chama de ateroma. E a gordura, gente, ela é muito mais, ela dá rigidez ao vaso, ela faz com que o vaso perca a sua elasticidade, tá? A sua flexibilidade. E isso também vai barrando a passagem de sangue. Então, esse ateroma vai se formando, geralmente ao longo do tempo, né? Com uma dieta muito rica em lipídios. Esses lipídios vão se acumulando no vaso sanguíneo e vão bloqueando a passagem de sangue. Não precisa nem bloquear tudo para a pessoa ter um problema sério aqui, tá? Eu tenho um amigo do meu pai que estava com 99% de um vaso entupido, tá? Ele não morreu, não sei como, tinha 1% ali de sangue passando, não sei como é que foi suficiente. Ainda bem que não era um vaso tão importante assim do coração, senão ele teria tido um infarto, tá? Se for no cérebro, a gente tem um AVC, se for no pulmão, a gente pode ter uma embolia. Então, tudo que bloquear a passagem de sangue vai deixar de irrigar, levar nutrientes para os órgãos. Se forem órgãos vitais, isso pode levar à morte. Inclusive, essa é uma tá entre as primeiras causas de morte no mundo, tá? É uma doença extremamente comum. Beleza, gente? Opa, dei um spoiler aqui. A próxima aula vai ser sobre proteínas. E era isso aqui que eu queria falar para vocês sobre o colesterol, seus derivados, como é produzido, transportado, suas funções, algo bem importante, tá? Até a nossa próxima aula. Aguardo vocês.